Boa tarde a todos. Acho que quem aqui trabalha dentro da estrutura de algum grande litigante, seja o litigante na área privada, um banco, uma empresa de telefonia, seja um grande litigante público, né, uma União, INSS, uma procuradoria, já teve contato de alguma forma, talvez não tenha de forma consciente, com a ideia de litígio estratégico. Litígio estratégico é olhar para um problema complexo, e tentar resolvê-lo através do judiciário. Se utilizar o judiciário para trabalhar com problemas complexos. Um exemplo de um litígio estratégico, a gente pode pensar um litígio estratégico no âmbito privado, por exemplo, a definição de uma tese interessante para um banco dentro de uma litigância de massa envolvendo alguma tese jurídica. Então, agora a gente acabou de ter a decisão, não é nem bancos, são imobiliários, acabamos de ter a decisão pelo STJ do caso da corretagem. Acho que todo mundo aqui teve já teve algum contato, ouviu falar desse litígio. O litígio estratégico da taxa de corretagem, da taxa SAT, ele envolveu centenas e milhares de processos, e da perspectiva das imobiliárias, das construtoras, ele era um litígio estratégico, porque era necessário resolver um problema que não era uma demanda, era um complexo de demandas, era uma questão jurídica sendo debatida, e eu precisava trabalhar de forma estratégica a solução desse litígio. No final das contas, a gente teve uma decisão por parte do STJ bastante favorável ao grande litigante. Não necessariamente isso sempre vai acontecer, mas uma das coisas que eu gostaria de discutir com os senhores é um certo favorecimento da nova sistemática do CPC, justamente ao grande litigante. Qualquer litígio estratégico, ele tem, na verdade, 3 tempos. Ele precisa, inicialmente, de um momento de diagnóstico de uma situação, de um problema. Então, pensando no caso da corretagem, você tem uma construtora que identifica um excesso de demandas envolvendo a discussão daquela causa, daquele tema. A partir do diagnóstico, então, qual é a minha quantidade de litígios, como é que isso está distribuído na justiça, qual é o conflito que está por trás desse litígio, é uma questão contratual que está sendo debatida. E, a partir desse diagnóstico, eu passo por um segundo momento de planejamento de uma estratégia e de análise de risco. Porque toda estratégia ela envolve análise de risco. Então, qual que é a melhor estratégia de atuação? Seria, em algum caso, eu posso pensar, conciliar, mediar, fazer acordo? Qual que é a melhor estratégia de atuação? É eu tentar conseguir nos tribunais superiores um precedente que me seja favorável, não repetitivo? Então, se for isso, eu vou começar a trabalhar a escolha do repetitivo, memoriais, vou buscar alguma entidade para tentar me ajudar, como amicus curiae. São estratégias de litigância que passam por que estão contidas dentro dessa ideia de litígio estratégico. Tá? O litígio estratégico, portanto, ele não tem uma conceituação tão fácil. Ele é, na verdade, uma prática. Vai depender muito de cada situação e de qual é a melhor estratégia que tem que ser desenvolvida para lidar com aquele problema complexo. No litígio estratégico, normalmente, eu vou ter a presença de pelo menos um litigante habitual. O litigante habitual é um conceito clássico da doutrina americana, eles trabalham o chamado repeat player, eles falam muito lá, que é aquele sujeito que está sempre no judiciário, que está sempre na litigância. Se a gente for olhar as estatísticas do CNJ, a gente vai ver que o nosso judiciário está cheio de repeat player, está cheio de litigante habitual. 40% dos processos no Brasil, isso varia um pouquinho, mas cerca de 40% são de execuções fiscais. E aí a gente já está falando de um grande litigante, que é o fisco, o poder público, aí em todas as suas esferas e autarquias, e que conselhos profissionais também, são muito grandes na Justiça Federal, mas são os mesmos litigantes, é o que a gente chama a figurinha carimbada. Por outro lado, na iniciativa privada, a gente também tem, dizem as estatísticas do CNJ, a presença muito marcante do setor financeiro, do setor comercial, das empresas de telefonia. São figurinhas carimbadas, seja na posição de autor, seja na posição de réu, mas eles estão sempre ali no judiciário. O litígio estratégico, normalmente, ele é pensado e ele é utilizado como ferramenta por um litigante habitual. Porque o litigante habitual tem vantagens na litigância que permitem que ele faça a estratégia. Por exemplo, o litigante habitual, ele tem escala.
de processo. Pensem da perspectiva de um determinado, não vou nem botar um nome nos bois aí, um determinado litigante com uma quantidade X, 1000 processos que ele está gerindo. Ele pode, a partir do momento que ele tem escala, primeiro, fazer um estudo e conseguir prever para que lado está indo o judiciário, nos processos dele. Ele consegue ter alguma previsibilidade. O litigante habitual, como ele tem escala, ele pode falar o seguinte: eu vou conciliar, vou acordar nos processos ruins, para deixar subir só aqueles que têm mais probabilidade de me gerar precedente favorável. O litigante habitual tem algo que os sociólogos do direito chamam de proximidade com o sistema de justiça. Acho que todos nós já passamos por situações daquele procurador ou aquele advogado do banco, ou nós mesmos, né? Eu, como promotora de justiça, estou dentro de um litigante habitual, de uma proximidade com o cartório, de uma proximidade, às vezes, com o juiz, que facilita o diálogo, a exposição do seu próprio caso. O litigante eventual, ele não tem, normalmente, essas vantagens. Primeiro, que o litigante eventual é aquele que tem o processo dele. Então, o consumidor contra o Estado. Ele não tem essa escala, ele não tem capacidade de prever o que vai acontecer, ele não pode acordar no processo dele, porque ele só tem o processo dele, então ele não pode traçar esse tipo de estratégia. Tá? Quem faz litígio estratégico, portanto, são litigantes habituais. Por quê? Porque eles têm algumas vantagens pela escala, pela quantidade de processos que eles têm sendo geridos dentro de um determinado sistema de justiça. Bom, mas eu queria falar com vocês hoje sobre o litígio estratégico de interesse público. É um pouquinho adiante. O litígio estratégico de interesse público, na verdade, é um conceito um pouquinho mais recente, pelo menos aqui no Brasil, que busca, a partir do litígio estratégico, até aí a gente estava falando da mesma coisa, mas o que ele quer, na verdade, é, por meio do judiciário, por meio de alguns casos paradigmáticos, casos escolhidos, alcançar mudanças sociais, avançar na temática dos direitos sociais, avançar na temática das conquistas de cidadania, avançar em temas que são temas mais complicados, mais conservadores dentro do próprio judiciário. O que se quer, mais especificamente, é buscar a formação de um precedente ou a alteração de uma jurisprudência dominante, voltada, não necessariamente para resolver um conflito no judiciário, mas esse precedente, essa jurisprudência dominante, pode ser interessante para eu impactar na luta pela concretização de determinado direito, inclusive em outras searas. Acho que os senhores já devem ter ouvido falar, saiu a decisão judicial tal contra determinado prefeito. Aquela decisão impacta, às vezes, politicamente, ela gera mais efeito fora do judiciário do que dentro do judiciário. O litígio estratégico de interesse público, ele utiliza o judiciário como um instrumento de avanço de temáticas sociais. Ela parte da premissa de que o direito não serve só para voltar situações para o status quo ante. Sabe aquilo que a gente aprende na faculdade? Para que serve o direito? Houve uma lesão, eu quero retornar ao status quo anterior. Né? Ele serve para isso? Lógico que sim, a gente vê lá nossos processos de indenização, que estão normalmente voltadas a esse tipo de resultado. Mas ele também busca, o direito também, para quem estuda litígio estratégico de interesse público, ele é um instrumento de transformação. Há um principal caso, paradigma, que se fala, para ilustrar o litígio estratégico, é o Brown vs. Board of Education, que é um caso da década de 60, 50, eu acho, lá nos Estados Unidos, que acabou com a segregação racial nas escolas norte-americanas. Não sei se os senhores já ouviram falar desse caso, mas ele é interessantíssimo, porque é uma decisão da Suprema Corte que declara inconstitucional a existência de escolas de negros e escolas de branco, e determina toda a reestruturação do sistema educacional americano para que ele seja um sistema igualitário. Isso foi feito a partir de um litígio estratégico de interesse público, ou seja, eu avancei na pauta da igualdade, eu avancei na pauta da não discriminação a partir do judiciário, eu me utilizei do judiciário para isso. Tá? O litígio estratégico de interesse público, ele não necessariamente se limita à busca de uma solução naquele caso. Por exemplo, em São Paulo existe um litígio muito interessante, que é o caso Creche, no município de São Paulo, que é uma ação civil pública que acabou sendo julgada, depois de muitos anos, muitos tropeços, sendo julgadas procedentes no Tribunal de Justiça,
para condenar o município de São Paulo a criar 150 mil vagas em creche. Porque tem uma fila monstruosa de crianças, tem 200 e não sei lá mil crianças inscritas e vagas em creche em São Paulo. Esse litígio, ele acabou, em si, essa decisão ainda não conseguiu ser cumprida. É uma decisão de muito difícil implementação dentro do Poder Judiciário. Mas isso gerou um impacto para o prefeito, para a prefeitura, e transformou a pauta da creche numa pauta prioritária dentro daquela gestão. Então, percebam, é a utilização do judiciário, às vezes, não necessariamente para resolver, mas para avançar, para pressionar politicamente. Tá? Outro exemplo que eu trago para os senhores, que também, às vezes, é uma das buscas do litígio estratégico de interesse público, é um exemplo pessoal meu. Eu coordeno um grupo na USP, um grupo de extensão, que faz um litígio estratégico voltado para a proteção dos transexuais e dos travestis, só com ações de alteração de sexo e alteração de nome. Desculpa, sexo e nome na certidão de nascimento, de trans e de travestis. O que esse litígio busca? Ele busca avançar a temática de não discriminação dentro do próprio judiciário, porque se constatou que o judiciário paulista era muito conservador nessa temática. Então, a gente centralizou e faz o nosso litígio tentando avançar e conseguir decisões favoráveis para que o judiciário seja menos discriminatório. Então, é um litígio estratégico voltado para o próprio judiciário, para conseguir decisões favoráveis. Bom, no direito brasileiro, a realização do litígio estratégico ela é favorecida pela previsão dos processos coletivos. Por quê? Porque existem instituições determinadas por leis, né, eleitas pela lei, Ministério Público, Defensoria, associações, que podem ser porta-vozes dessas questões, que são questões normalmente voltadas a minorias, né, direitos sociais, direitos de igualdade, e que são grandes litigantes, são litigantes habituais, como eu falei para os senhores no começo da palestra. Então, são entes que conseguem fazer o litígio estratégico, porque é muito difícil para o travesti, para o transexual, ou para aquele que precisa de creche sozinho. Aliás, isso não é muito difícil, é impossível que um indivíduo faça o litígio estratégico. Ele precisa estar potencializado e representado por um grande litigante. E as demandas coletivas no Brasil permitem isso, que a gente tenha também grandes litigantes falando não só em nome para interesses próprios, mas em interesses da sociedade. Isso não significa que o litígio estratégico se faça necessariamente por demandas coletivas. A opção pode ser, sim, milhares de demandas individuais. Esse litígio da creche que eu falei para os senhores, foram anos e anos de litigância, mas em São Paulo a gente tem cerca de 15 mil, um pouquinho menos, de 10 a 15 mil processos por ano no município de São Paulo para conseguir vaga em creche. E cerca de 10 mil deles propostas pela Defensoria Pública, individuais, processos individuais buscando vagas em creche para criança. Essa litigante individual não conseguiu diminuir o déficit de vaga, porque, na verdade, ela gera o fenômeno do fura-fila, né? Você passa na frente quem tem a ordem judicial, mas você não amplia a quantidade de vagas. Mas, por outro lado, essa litigância conseguiu tornar a lista do município pública, porque nem isso não havia, publicidade da lista. Uma vez que você começa a ter várias demandas individuais e o judiciário precisa começar a prestar conta para ver se... Aliás, o poder público precisa prestar contas aos judiciários do cumprimento das decisões individuais, eles tiveram que organizar a lista e publicizar. Isso já foi um tremendo avanço num município que não publicizava a própria lista. Então, o litígio ele pode passar também por demandas individuais, não necessariamente a gente vai falar sempre de demandas coletivas. Dito isso, gente, eu queria brevemente trabalhar com vocês os impactos do novo CPC nesse tipo de litigância, na litigância de interesse público. Acho que o principal impacto que a gente vê do novo CPC na litigância estratégica são os precedentes. Acho que os senhores já devem ter ouvido falar, se não aqui, pelo menos em qualquer artigo que fala de novo CPC, o primeiro tema que vem à mente é o tema dos precedentes, da vinculatividade dos precedentes. Os precedentes, essa vinculação do precedente, aquilo que os tribunais superiores decidem em repetitivos, as súmulas, aquilo que os TJs e os TRFs locais decidem em IRDR, passam a ser vinculantes de todos aqueles juízes submetidos à área, à abrangência daquele tribunal. Esses precedentes eles podem gerar uma grande vantagem e uma grande desvantagem em termos de litígio estratégico, o que vai demandar muito mais cuidado na hora do planejamento e da análise do risco do litígio. Porque se você ganha para todos. Mas se você perde para todo mundo.
Então, tornou muito mais arriscado o litígio estratégico, na medida em que você precisa analisar muito bem o seu caso para ver se você vai judicializá-lo ou não, sob pena de ter uma derrota esmagadora no judiciário, se você consegue ter um precedente contrário ao seu interesse. Além disso, a lógica do precedente transferiu o olhar do litigante estratégico para os tribunais, especialmente para os tribunais superiores. Se antes eu fazia litígio estratégico no judiciário inteiro, agora eu tenho que especialmente olhar para a STJ, STF e para os IRDRs, para os tribunais locais. Por quê? Porque são eles que vão prolatar esses precedentes vinculantes. E, portanto, é neles que eu preciso tentar trabalhar a construção desse precedente favorável a mim. Tá? Ainda, dentro dessa lógica de produção de precedente de processos repetitivos, já foi falado de processos repetitivos para eles aqui? Você sabe, né? Vai ser mais tarde? Então, vamos lá. O CPC trabalha com uma lógica, seja no STJ ou no STF, seja nos tribunais locais, de agregação, eu chamo de agregação. Então, qual que são essas técnicas dos repetitivos? Eu escolho alguns processos que são representativos da controvérsia, suspendo todos os demais processos, não são só os recursos especiais extraordinários, como era no CPC anterior, suspendo todos os processos que tratam daquele assunto, decido a tese jurídica a partir daqueles que são representativos da controvérsia, e essa tese jurídica ela produz um precedente vinculante para toda a magistratura, se for um IRDR, magistratura local, porque é um TJ, um TRF, se for em recurso especial extraordinário repetitivo, para toda a magistratura nacional. Né? Então, são obrigados a decidir da forma como foi decidido pelo tribunal na hora que ele definiu, que ele criou o precedente dos repetitivos. Ok, gente? Deu para entender mais ou menos a lógica? Agora, só que qual que é o problema, na minha opinião, dessa técnica com relação aos litigantes estratégicos e, mais especificamente, ao litígio estratégico de interesse público? É que, principalmente nos recursos especiais e extraordinários repetitivos, ou seja, aqueles que estão no STJ e no STF, quem escolhe os recursos representativos da controvérsia são os próprios tribunais, seja o tribunal ACO, quando ele requer, seja o próprio STJ, seja o próprio STF. Ou seja, não há possibilidade do litigante estratégico selecionar o melhor paradigma. Tá? Isso vem do próprio tribunal, e isso dificulta muito, porque o primeiro passo da litigância estratégica é você decidir qual é o seu caso paradigmático, aquele caso que bem ilustra qual é a causa que você está querendo defender. Né? Então, isso fica bastante prejudicado. E, principalmente, não há uma preocupação na seleção desses casos, pelo menos não na lei, pode ser até que no caso concreto isso acabe acontecendo, mas não há uma preocupação legal, positivada, de se escolher um caso que tenha como litigante um litigante habitual. O que eu quero dizer para vocês? Vamos imaginar um caso envolvendo concessão vagas em creche, como eu disse para os senhores. Eu posso escolher o caso de uma pessoa hipossuficiente e ele ser o representativo da controvérsia. Eu não preciso necessariamente escolher um caso de uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. E aí, este caso, paradigma, que vai ter, de um lado, um cidadão que a gente não tem nenhum controle sobre a força, seja nem do litigante, nem do advogado que está representando, e aí não há nenhuma crítica quanto à qualidade, mas sim quanto à força. Às vezes a advocacia não tem condições de ir até Brasília, não tem condições de fazer sustentação oral, porque é uma advocacia voltada para a população de baixa renda, por exemplo. E é esse o processo que vai gerar o precedente. E, do outro lado, eu tenho o poder público, com todo o seu armamento. Então, é muito provável, digamos assim, que haja, nesses repetitivos, o que a gente chama da luta Davi versus Golias. Não necessariamente há uma preocupação de que a luta seja Golias versus Golias. E, embora o judiciário, há uma previsão de que o judiciário deva ter amicus curiae, deva ter audiência pública, o que a gente tem visto é que os grandes litigantes têm tido mais voz como amicus curiae, que eles têm tido mais voz nas audiências públicas, e esses mecanismos não têm servido para equalizar.
Então, esse é um dos grandes problemas da litigância estratégica hoje, da litigância estratégica de interesse público, porque o litigante estratégico nem sempre vai estar lá, porque nem sempre o caso dele vai ser escolhido, ele não vai ter como, ou ele vai ter reduzido, ele até tem como, mas ele vai ter reduzido as suas potencialidades de litigância. Tá? Isso fica um pouquinho amainado no IRDR, porque o IRDR ele prevê a legitimidade da parte para requerer a instauração. Então, aí o litigante estratégico poderia, ele não pode demorar muito, porque senão ele pode ser, outro litigante pode requerer o IRDR, mas ele pode, sim, selecionar o melhor caso e aí, sim, conseguir trabalhar a sua estratégia. Tá? Então, eu acho que o novo CPC, no litígio estratégico de interesse público, ele amplia algumas potencialidades, na medida em que, se eu ganhar num precedente vinculante, está decidida a questão, mas ele também amplia demais o risco. E ele não tem uma preocupação de representatividade, de paridade de armas, que eu acho que seria essencial, fundamental para esse tipo de demanda. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria tratar com os senhores. Eu acho que essa é, dentro da minha linha de pesquisa, uma das principais temáticas. Espero que tenha me feito clara. Muito obrigada.